Olá! O nosso personagem de hoje pode ser considerado daqueles profissionais de fato raiz. Ele é médico há muitas décadas e foi um profissional que fez o primeiro transplante de rim no Rio Grande do Sul. Ele é o Dr. Jorge Bandarra Westphalen, que muito gentilmente atendeu ao nosso convite. Dr. Jorge, obrigado por participar conosco aqui. Agradeço o Veríssimo, a toda a sua equipe. O Veríssimo, realmente eu acho que eu nasci com a medicina no meu coração, na minha alma, no sangue. E em relação à minha formação, o pai viu desde o início que eu tinha tendência a ter mais uma formação clínica, eu e o meu irmão a formação cirúrgica, né? Disse, meu filho, tu faça a clínica, depois nós vamos ver, te ajudar a orientar, porque tu tens o jeito do clínico. Seu pai também era médico? O pai era médico, era cirurgião geral, tinha feito especialidade em Buenos Aires naquele tempo, cirurgia do aparelho digestivo em Aedo, que era um grande centro de gastroenterologia, e nos orientou mais ou menos com a orientação que ele tinha recebido do meu avô. E foi ele que detectou essa sua vocação? Foi ele que detectou isso aí. Bom, eu fui me desenvolvendo, fiz a faculdade direitinho. Depois eu resolvi fazer clínica médica, que é clínica geral, e aí ele disse, pai, eu quero fazer nefrologia. Então, escolhi a nefrologia porque era uma especialidade ainda em termos de conhecimento muito rara. As patologias renais sempre existiram, os nefrologistas eram muito poucos. Então, eu resolvi fazer a residência médica, fiz a minha clínica médica no Rio, depois fiz a residência de nefrologia em Porto Alegre, no antigo Hospital Lazaroto. Foi ali que começou a dar continuidade à história que um dia eu tinha vontade de fazer. Né? Claro. O senhor também é de uma família, evidentemente, tradicional na área da medicina, que fundou um dos grandes hospitais da região, que é o Hospital Santa Lúcia, fundado pelo seu avô. Meu avô. Hoje esse ano eu estou fazendo 44 anos de medicina. Né? O Hospital Santa Lúcia foi um hospital fundado pelo meu avô, dando continuidade pelo pai, depois veio o Pedro, e eu sempre mais na parte médica e menos administrativa. Foi o que eu sempre gostei mais, me dediquei mais. E a partir daí começamos a desenvolver os trabalhos. Né? Aí eu disse, pai, vou fazer nefrologia, eu acho que uma experiência, é uma profissão, uma especialidade já antiga, mas muito pouco conhecida. Mas na época estava abrindo o campo de atuação. Exatamente, tentando interiorizar a nefrologia. Tanto é que quando eu vim para Cruz Alta, eu fundei o serviço de hemodiálise aqui em Cruz Alta, que é o início da nefrologia na região. Não havia serviço de hemodiálise nem em Santa Maria, nem em Juí, nem em Santo Anjo, nem em Santa Rosa, nem em São Borja. E excelentes colegas nessa região. Havia um nefrologista, mas não tinham tocado a hemodiálise. Excepcionais colegas em todas essas cidades que eu te falei. Mas eu tinha uma vontade louca de voltar para Cruz Alta, Vinícius. Tu acredita na coisa dessa? Eu saí daqui, fui fazer Morou no Rio, México, Porto Alegre. Naquela época, o segundo grau, fui fazer científico em Porto Alegre. Depois fiz faculdade no Rio de Janeiro. Fiz meu curso de clínica médica no Rio de Janeiro. Mas eu sempre, desde o dia que eu saí, eu tinha vontade de voltar no outro dia para Cruz Alta. Mas eu sabia que eu teria que voltar dando alguma coisa de retorno para essa terra maravilhosa que é Cruz Alta, né? Tinha vontade de dar alguma coisa para Cruz Alta, tentar fazer alguma coisa. E aí dedicou a vida em favor da medicina. Aquilo que eu acho que eu poderia fazer alguma coisa de útil para a cidade. Aí eu fiz nefrologia e vim para Cruz Alta. Formei um serviço de nefrologia, de hemodiálise, estruturei toda a equipe. Fiquei 3 anos absolutamente sozinho. E quando eu vim para Cruz Alta, até vim para essa saudade que eu tinha, Vinícius, eu vim e digo, não, minha esposa, vou voltar no Natal, quero passar o Natal com os altos assim, vou dar uma descansada até o início do ano, e no dia 2 de janeiro eu começo a trabalhar em Cruz Alta. Mas eu tinha esquecido que eu estava voltando para Cruz Alta, muita gente sabia que eu estava voltando para Cruz Alta, que era uma especialidade nova, né? Quando foi dia 25 de dezembro, bateram na minha casa, atendi o primeiro paciente. Já. E aí
Aí já vi que eu estava retornando a Cruz Alta. Eu comecei a trabalhar no outro dia. Cheguei de noite. E daí não descansou. Já não descansei. Então eu fiquei, como era uma especialidade nova, eu não tinha colega para trabalhar aqui, eu fiquei 3 anos absolutamente sozinho. Mas montei toda a estrutura, atendendo toda essa região daqui. Eu me lembro que vinham pacientes de São Borja, de Santiago, Santa Rosa. E aí começou a história da hemodiálise nessa região. E eu fiquei assim, eu disse para o pai, o pai foi uma pessoa maravilhosa, que sempre me deu muito conselho, eu sempre escutei muito meu pai. Né? Disse assim, pai, eu não gostaria de vir para Cruz Alta só fazer hemodiálise. Eu quero mais, quero fazer transplante de rim aqui, quero tentar formar um grupo. E o pai, então, meu filho, tu vais tomar um chimarrão comigo, hoje é tardinha, lá em casa. Aí seguiu o conselho do velho, né? Disse, meu filho, aqui, ó, tu tens a estrutura na mão, tu tens que ver o que precisa, tens que formar uma equipe e convidar alguém para trabalhar contigo. Porque é impossível tu, fazendo a nefrologia que tu estás fazendo aqui, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, não vai poder sair para dar uma reciclada. Claro. Foi daí que eu convidei o Dr. Paulo Moreira para trabalhar comigo. Eu me lembro que quando eu estava 3 anos sem sair, quase não convivia nem com a minha família. Tinha uma vez que eu saí quarta-feira de casa para trabalhar e voltei sábado de manhã, não vi os filhos. Era uma dedicação integral, absoluta. Tinha poucas máquinas e muito paciente, então tu começava de madrugada e até meia-noite eu achava que os filhos estavam dormindo. Aí eu convidei o Paulo Moreira para trabalhar comigo, fazer parte da equipe, e saí, fiquei meio ano no Hospital das Clínicas, fazendo uma reciclada na nefrologia na área de transplante, no serviço do professor Emílio Sabaga, no Hospital de Clínicas em São Paulo. Ali eu pude conhecer um pouco o povo paulista, sabe? Os professores, as pessoas sabiam tanto, me ensinaram tanto assim, que me tiraram um pouco do medo, ou quase todo o medo de tentar fazer transplante cruzado. Tu imaginas, em 84, fazer um transplante de rim... Que não tinha todos os recursos de hoje, obviamente. Exatamente. Mas nós tínhamos uma equipe boa. Eu senti que, vi ali que pela estrutura, pela movimentação, que o trabalho, não existe mérito individual de ninguém nisso. Tu sabes disso. Claro. Tu trabalhas aqui, depende do câmera, depende dos teus assistentes. Então, não tem como tu atingir algum sucesso se não for individualmente. O sucesso é de todo mundo. De todo mundo. Então, eu formei a equipe e também levei essa equipe toda, que era 2 cirurgiões gerais, um urologista. O cirurgião geral era o Pedro Westphalen, que era ginecologista e obstetra, que faz a parte vascular do transplante, que ele fez residência de 2 anos de cirurgia geral, trabalhou muito com o Dr. Jair Saad, que é um excepcional cirurgião vascular. O Dr. Hélio Furian, que é um médico que não precisa nem se falar nele, né? Excepcional também. Os 2 anestesistas, o Dr. Ângelo e o Dr. Júlio. E o Paulo Macanhã também como cirurgião geral. E o Décio Westphalen também. Levei todos para São Paulo, junto com o laboratório do Hospital Santa Lúcia, para mostrar, aprender como é que se monta uma estrutura para se realizar um transplante renal. Até a movimentação na sala é diferente. Então, acho que ali foi a participação do meu pai, de eu ter escutado a pessoa mais velha, que hoje às vezes não escutam a gente, né? Estou fazendo 44 anos. Então, ali começou a história. Ou seja, ele foi decisivo na sua carreira. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, doutor Jorge, e o primeiro transplante? Esta foi, digamos, a experiência que lhe marcou. O senhor tem presente sempre ao longo da carreira. Vinícius, eu tenho certeza que o que eu senti, tu sentiste na tua profissão. Sempre tem um início, e o início não pode dar errado, né, Vinícius? Não pode dar errado. Né? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? Foi a primeira hemodiálise, foi o primeiro transplante, e teve alguns fatos interessantes, Vinícius, nesse primeiro transplante, que me comprovaram muitas coisas, né? A primeira é que tu não precisa ter prova pela existência de Deus. Né? Sempre foi uma pessoa que tive muita fé, porque a prova na medicina, para mim, pessoalmente, vem em vários momentos, esse foi um deles. O senhor não precisa da prova científica da existência de Deus. Talvez fosse o momento que eu mais precisasse.
Uhum. O primeiro transplante foi um paciente que veio de Roraima, trabalhava lá naquelas fazendas, era um agricultor, foi mandado de lá para Santa Rosa para vir morrer no Rio Grande. Mas era casado com uma mulher maravilhosa, sabe? E a mulher dele chegou aqui e disse assim para mim. E de Santa Rosa foi atendido por um cardiologista que viu que o problema era insuficiência renal crônica, agudizada, e disse, não, vou te mandar para um centro novo que tem aqui em Cruz Alta, que está funcionando muito bem. E esse médico cardiologista era o Dr. Osmar Terra. Hoje ministro. Hoje ministro, né? Então, ele chegou aqui e a esposa dele disse, me dá, doutor Jorge, eu trouxe meu esposo para cá, não foi para morrer no Rio Grande, foi para viver. E aquilo me deu uma responsabilidade, assim, como todos os outros pacientes, aquilo me tocou no coração, na alma da gente. Eu digo, não, pode deixar tranquilo, nós vamos te tratar direitinho, vamos fazer tudo que é possível, nós temos uma equipe multiprofissional aqui para lhe tratar, estava sozinho aqui. Bom, aí começamos o tratamento desse paciente. Aí chegou o Moreira, conversando com o Moreira, vamos fazer o transplante desse senhor aqui. Esse é o que nós vamos fazer, ele tem confiança na equipe, nós não podemos, e clinicamente isso eu acho que está melhor indicado. Naquela época não haviam ainda todas as drogas que existem hoje em dia. 1984. Isso. Em 83 nós começamos a prepará-lo. Ele tinha hipertensão maligna, que ainda existe até hoje, mas não tinham tantos medicamentos. E uma das indicações de nefrectomia bilateral, quer dizer, tirar os 2 rins para poder baixar a pressão, era essa. E ainda é hoje em algumas situações. E aí foi porque o rim não funciona, ele não urina nada, e vai ser bom, tiramos os 2 rins e ficou a pressão normal. Aí preparamos isso 3 meses, 4 meses mais ou menos, para em fevereiro realizarmos o transplante. O envolvimento de todo mundo. Quando eu falo em equipe, isso parece uma brincadeira, né? Mas se eu não tiver uma faxineira, uma enfermeira, um funcionário simples que faça a asepsia do bloco cirúrgico, como é que eu vou fazer o transplante de alto risco, uma doença grave, né, que vai imunossuprimir o paciente? É muito complicado. Então, foi montada a equipe, aí o pai teve uma participação importante também, porque o pai ficou na excitação, assim, elogiava-lhe, nos dando segurança, até com a antiga CE foi falar. Para não ter problema de energia nenhuma. Sim, podia faltar luz naquele dia. Mas eu tive tanta sorte, tanta luz, que aquele dia amanheceu num sol de brigadeiro, assim, uma coisa maravilhosa. E esse foi o primeiro transplante de rim no interior do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro transplante de rim em hospital não universitário no interior do Rio Grande do Sul. Aí teve fatos interessantes. Quem doou o rim para esse senhor foi a irmã dele. Era uma senhora que não podia engravidar. E ela perguntou se podia engravidar. Não tem problema nenhum, se não tiver nenhum outro problema. O fato de tu doares um órgão, um rim especificamente, não vai te impedir de você um dia querer ser mãe. Claro. Mas ela estava desiludida com o negócio da mãe, porque não conseguia engravidar. Eu já tentei várias vezes, não conseguia. Não, vamos fazer o transplante, deixa assim, filho, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Eu não sabia o que eu ia dizer para ela. Claro. A única coisa que eu podia dizer é garantir que o fato dela doar um rim não impedia de ser mãe. Bom, tudo bem. Correu o transplante, depois eu falo um pouco da doadora. Correu o transplante e foi tudo muito bem. Perguntaram se eu estava com medo do transplante. Com medo não, estava louco de medo. Sabendo o que estava fazendo. Claro. Louco do medo, sabendo o que estava fazendo, tanto é que deu certo. Né? Mas o receio, não sei se era medo ou se é receio, sabe? Era uma experiência não podia inédita. dar errado, Vinícius. Claro. Como é que vai dar errado o primeiro transplante em Cruz Alta? Né? Aquilo não podia dar errado. E uma coisa que as complicações existem em qualquer centro que faz transplante. Então, o paciente fez o transplante. Eu gosto de contar isso, porque foi isso que aconteceu mesmo. Eu não vou, com 44 anos de medicina, eu não tenho motivo para mentir, porque eu nunca menti na minha vida, desde os primeiros anos de medicina. Eu rezei antes de entrar para o bloco, fiz do banheiro no santuário, para que Deus iluminasse toda a equipe, o paciente, doador e tal. Bom, aí foi transplante, o paciente não urinava nada, não tinha tirado os 2 rins, né? Claro. Então, tem momentos nos transplantes que para mim são sensacionais isso. O momento que tu tira o órgão e o órgão fica fora dos 2 pacientes para depois implantar, aquilo é uma coisa
Para mim foi uma coisa divina do transplante. Aí foi implantado o rim, e daí a pouco eu olhei pela sonda, assim, o paciente estava urinando no transoperatório, né? De mundo está funcionando o rim. Né? Sim. E o paciente foi muito bem. No 14º dia, eu fui dar alta para o paciente, com a função renal normal, já urinando normalmente, e ele estava dando a receita, toma aqui, seu Carlos, nome dele. Eu dizia o primeiro nome, disse, não pode dizer o nome, mas o primeiro eu posso dizer, né? Foi um nome que nunca me saiu da cabeça. Carlos, aqui está a receita, pode ir embora, não, doutor. Um pouquinho. Eu, antes de dar alta, quero passar na hemodiálise. Quero mostrar para os pacientes que tudo é possível ser feito aqui em Cruz Alta, desde que tu acredita na equipe que está trabalhando. Eu sempre acreditei em vocês. Eu sabia que corria o risco, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Que maravilha. Fenomenal, né? Foi um negócio maravilhoso. Hum. Então são emoções, né? Claro. Que a gente passa, que eu vi isso. Mas aí uma experiência única e impressionante sobre todos os aspectos. E ali ele abriu um leque, Veríssimo, que eu achei maravilhoso, porque eu fiquei com pena de muitos pacientes ali que não poderiam fazer transplante porque não tinham doador vivo. Aí ele levantou a bandeira da doação. Da doação de órgãos. Né? Nós encampamos uma campanha grande. Doação de órgãos, de doador cadáver, naquela época, hoje chama-se doador falecido, né? Também foi 2 anos depois, aí esse sim foi o primeiro transplante de doador cadáver no interior do Rio Grande do Sul. E aí desencadeou um processo de vários outros transplantes. Mas deixa eu voltar para essa doadora. Para a doadora, isso, eu ia lhe perguntar disso. Pois é. Que deu um rim e não podia ter filho. Irmã do paciente. Dia 22 de fevereiro de 84, ela doou o rim, e no dia 22 de fevereiro de 85, ela deu à luz a um menino. Que coisa fantástica. No mesmo dia que ela doou o órgão, ela teve um filho, né? Quer dizer... E sem tratamento, sem nada? Sem nada, normal, engravidou e ganhou. Pois é. Né? Foi uma recompensa ao presente, ao seu gesto de doação. Então, os fatos foram acontecendo, se sucedendo de uma maneira que a presença de Deus sempre teve presente, para mim sempre teve presente. Depois, no final, vou te contar uma história. Como é que aconteceu agora em relação a essa doadora? O senhor sempre teve Deus presente na sua atividade? Na minha vida. Eu não tive dúvida nenhuma, eu sempre disse, tanto é que todos os meus filhos, tenho 2 filhos médicos, né? E a Roberta, que é psicóloga, foi tua colega, agora está terminando psicologia, se forma esse ano, perguntaram para mim qual era a coisa mais importante na medicina para mim. Isso, meu filho, na medicina não, na vida. Eu acredito, ter fé em Deus, acreditar em Deus. O senhor pratica uma religião? Sou católico, apostólico, romano, mas acredito em todas as religiões. Minha filha, por exemplo, é evangélica, né? A Roberta, né? Mas por essência é um crente em Deus. Acredito nessa fé, é uma coisa que vem de casa. Claro. Doutor Jorge, com toda essa sua experiência, o senhor tem alguma frustração? Pois olha, eu tive tantas alegrias na minha vida que as frustrações eu fui esquecendo, sabe? Uma coisa que a fé me ensinou foi ensinar a perdoar, né? Não ser um ministro de Deus, um apóstolo de Deus, não sou nada. Pessoa comum como todo mundo, tão comum que eu tinha saudade de voltar para Cruz Alta, né? Tinha saudade de brincar meu grupo era da grupo do Pau-Pega ali, time de futebol. Da Venâncio Soares para cima era outro time, a minha era da Venâncio Soares para baixo, meio do Pedro. Também criei ali, então eu tinha saudade disso, né? Então eu acho que são coisas que nascem dentro da gente, sabe? Frustrações, a gente tem frustrações de ter perdido um paciente, de ver uma mãe chorar para perder um filho, sabe? Mas situações pessoais assim, eu tive algumas tristezas na minha vida. Tive algumas tristezas, mas eu me recolhi, rezei, pedi a Deus que me desse força para poder enfrentar essas situações, né? E qual é a maior alegria nessa trajetória toda? Da medicina? Olha, foi ter tido a vocação para fazer medicina. E saber que eu nunca tive outra coisa na minha vida para fazer que não fosse medicina, né? E daí as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. E dentro da medicina, sem dúvida nenhuma, foi ter vindo para Cruz Alta, ter montado um serviço,
ter dado a opção de tratamento por doente renal crônico, saber trabalhar em equipe, né? Hoje nós somos 3 nefrologistas, eu, o Dr. Paulo Moreira e o Dr. Eduardo Campos. O Dr. Eduardo Campos era mais novo, mas eu sabia que um dia eu tinha que sair de campo, né? E tinha que ter um cara que tivesse a minha altura. O Dr. Eduardo Campos tá, né? É um guri novo, tá mais novo que eu, estou com 44 anos de medicina. Então sempre tive, para que houvesse uma continuidade de uma história que não é feita por mim, é feita por nós, né? Então acho que se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, a medicina, o fato mais importante foi o primeiro transplante. Esse foi porque, olha, eu me dediquei com corpo e alma. Esse foi uma dedicação exclusiva. O fato mais marcante. Foi, para mim foi. Imagina, há 36 anos atrás, fazer um transplante cruzado, que loucura se pensaria, né? Claro, claro. Mas eu acho que eu tinha que dar essa opção para o paciente, né? Não podia deixar os outros que viram um paciente transplantado da alta para o hospital. Claro. Ficar sem ter ao menos uma possibilidade de... Não consegui resolver todos os problemas, como imagino, o plano de saúde do Brasil é muito difícil, mas tive a honra e o prazer de poder participar da organização do transplante no Rio Grande do Sul. Isso talvez ninguém saiba, né? Sim, sim. O senhor acha que com toda a tecnologia hoje, o lado humano ainda está presente na medicina ou está um pouco de lado? Olha, quem deixa o lado humano na medicina de lado não vai ser um bom médico. Pode ficar sabendo isso aí, porque o paciente que te procura, a mãe que te procura num consultório que o filho está com 40 graus de temperatura, não sabe que às vezes até é um bom sinal, né? Então quem te procura no consultório, porque ninguém vai te visitar no consultório. Eu sempre digo para esses meninos que estão aí fazendo residência no Hospital São Vicente de Paulo, que me acolheu maravilhosamente bem, de passagem. Que é a sua casa hoje. É a minha casa, podia dar continuidade ao trabalho que iniciei em Santa Rita, no São Vicente de Paulo. O que eu digo para esses meninos que estão fazendo residência, que tem gente de todo o Brasil, muita gente de Mato Grosso, de Rondônia, de Roraima. Eu digo, olha, nunca foi tão fácil fazer uma profissão tão difícil como a medicina. Difícil continua sendo. Agora, facilidade está em tu te dedicar ao paciente, dar uma exclusividade, dar um carinho para o paciente. Ninguém vai no consultório para te visitar. Sempre é um problema, né, Veríssimo? E a gente tenta resolver. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Ninguém é Deus na medicina. Deus só teve um, Jesus Cristo só um. Mas se nós pudermos dar um pouquinho da nossa alma, um pouquinho do nosso coração, vai enriquecer a nossa medicina. Isso eu tenho certeza. Claro. Mas a rotina hoje, o excesso de trabalho, o envolvimento, ainda tem espaço para ser humano? Pois olha, mas eu acho que as coisas estão tentando, às vezes se invertem um pouco os valores, né, Vinícius? Eu acho que a coisa sempre teve que partir do geral para o particular, sabe? Eu acho que o lado humano deve ser o denominador comum de qualquer profissão. Da medicina, mais especificamente, foi que eu trabalhei. Eu acho fundamental isso, porque tu tem que largar um pouco a tecnologia e usar a tecnologia como um complemento dessa medicina. Fundamental, excepcional. Quando eu vim para cá, comecei a fazer hemodiálise, a máquina era rudimentar. Hoje está tudo informatizado, a máquina de hemodiálise, né? Mas o carinho não se pode mudar, né? O senhor é daquele médico que ainda toca no paciente? Pois eu gosto. Ou só olha o exame lá? Não, eu acho que o exame é a última coisa que a gente vê, né? Primeiro examina o dente, faz a história, conversa com o paciente. Os meninos sabem lá do São Vicente que na orientação que eu passo dá-los, que eu sou um de tantos profissionais, talvez não seja até o mais importante, mas eu oriento os garotos que sentem e conversem com o paciente, que às vezes ele te dá o diagnóstico pela origem dele, pela raça dele, pela cor, pela idade. Então, procure falar para te colher uma história. A medicina não mudou. O que mudou foi a estrutura que nos facilita um pouco mais a chegar a um diagnóstico. Os meios, os instrumentos, as facilidades. Exatamente. Se tu não fizeres uma história bem feita do paciente, um exame físico bem feito, não sabes qual é o exame que tu vais fazer. Então, não adianta chegar um paciente com cefalia, dor de cabeça lá no pronto-socorro e tu pedir uma tomografia, examina o cara, ver como é que está a pressão dele. O grande problema, o grande desafio de acertar o diagnóstico. Acertar o diagnóstico, que é dificílimo, né? Mas essa tecnologia nos oportunizou muito a melhora desse aspecto. Então, isso foi muito bom. Uma evolução que nos trouxe muito mais segurança para tentar fazer uma medicina
bem feita, né? Bom, Dr. Jorge, para a gente dar um fecho na nossa conversa aqui, por toda essa sua trajetória, essa sua caminhada, sua experiência de vida, enfim, o senhor ainda acredita no Brasil, com tudo a gente que a gente tá vivendo isso? Tem alguma possibilidade de vislumbrar uma melhora diante disso que o senhor falou, a questão de valores? O senhor ouviu o seu pai que definiu a sua trajetória. Hoje os pais se queixam que os filhos não ouvem mais, não os ouvem mais, enfim. Qual é a sua visão disto? Essa tua pergunta é mais difícil, né? Mas eu vou dar minha visão pessoal. Eu sempre acreditei no Brasil, sempre acreditei no povo brasileiro, foi ele que fez o Brasil. Nós temos que criar condições para que esse povo possa se desenvolver melhor, estudar melhor. O ensino é fundamental. Então, eu acho que está havendo uma reestruturação total no Brasil, né? Eu estou com muita esperança de que ajude o povo brasileiro. É um povo que merece, é um povo lutador, é um povo de originalidade fantástica, lutador. A gente que convive com esses pacientes mais humildes lá no São Vicente, que isso me dá também muito prazer, né? Tu vês assim o sacrifício de uma mãe, de uma família. Então, como é que eu vou deixar de desacreditar num povo desse? Não posso, né? Eu acredito que os políticos devam fazer uma mudança como tem que ser feita, nesse governo, nos próximos governos, independente do governo, mas que facilite em termos de saúde, o acesso do povo à saúde, as melhores condições para o médico trabalhar, melhores condições para o cliente viver. Então, eu acredito e muito no Brasil ainda. O senhor completou 70 anos e continua clinicando. Pretende continuar ou pretende ir para casa e ficar tranquilo? Isso, que eu me lembro muito. Eu sempre fui muito enraizado em Cruz Alta, sempre gostei muito do nativismo, gostei muito do folclore nacional e do nativismo. Mas eu lembro uma música que o Chitãozinho Choró canta, não sei se é deles, que eles aqui nascia, que vivia, quero morrer. Mas quando o cara diz isso é porque o cara tem uma raiz muito profunda aqui em Cruz Alta, né? Então eu faço dessa conversa um hino da minha vida. Eu acho que o dia que eu parar de fazer medicina, eu não consigo viver mais como eu vivo bem agora, né? Sempre cansa um pouco, reclama de alguma coisa, como tu reclamas, qualquer profissional que trabalha, se dedica com exclusividade, sente isso, né? Mas eu pretendo, aposentado eu já estou há muito tempo, mas eu não pretendo largar a medicina, vou deixando de fazer algumas coisas que eu não tenha mais condições de fazer, que eu não me sinta assim capaz de fazer. Por exemplo, UTI. A primeira UTI aqui em Cruz Alta, quem montou fui eu. Né? Mas eu cheguei, foi passando tempo, eu vi que eu não tive mais condições físicas de trabalhar na UTI. Então eu prefiro orientar do que me dedicar a uma coisa que eu não possa fazer. Então tu tem que saber o limite até onde tu pode ir. O dia que a medicina me provar, Jorge, tu não pode mais nada, tu já deixou de ter o benefício que tu teve a vida inteira para o teu paciente, então tá aí eu paro nisso. O trabalho é uma regra de longevidade. Eu acho que isso ainda vai ser no fim da minha vida, né? Pode ser que eu espero, eu agradeço que seja, porque a vida nos colocou nessa profissão, alguma missão a gente tem, né? Claro. E a minha foi retribuir um pouco que eu recebi dessa terra maravilhosa aqui e foco o paciente e o bem-estar do paciente sempre. Por isso, a melhor maneira de se identificar isso, Vinícius, tu sabe, não é conversando comigo, né? É conversando com quem eu atendo. Claro. Isso aí, questão de oportunidades, né? Eles podem falar mais de mim do que eu de mim. Né? Claro. O senhor é raiz duplamente, né? Raiz como cidadão de Cruz Alta e médico, que a gente brinca hoje, né? Médico raiz, né? Nesse modo, nesse jeito de trabalhar e de se relacionar. Que bom. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado pela gentileza. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço a ti e a toda a equipe maravilhosa. Eu estou sempre à disposição. O prazer de ter vindo aqui é todo meu. Tá certo. Dr. Jorge Westphalen foi o nosso personagem de hoje. Obrigado.